A comissão especial que analisa a PEC 125, que trata de mudanças no sistema eleitoral, discutiu a disparidade entre o número de mulheres no total da população, mais de 50%, e a representação no parlamento. Outros grupos com presença minoritária nos espaços de poder também foram lembrados, como a população negra, LGBT, indígenas e pessoas com deficiência. Debatedores lembraram que no parlamento brasileiro a presença de mulheres corresponde a apenas 15% e dos negros somente 2%. Ana Mielke, do movimento Círculo Palmarino, atribuiu essa desigualdade ao histórico de exclusão social. Ela afirmou que as cotas para negros nas universidades funcionaram e agora é a vez de criar cotas também nos espaços de poder de forma radical. Para Ana, no caso das mulheres, não basta reservar vagas na composição das listas de candidatos pelos partidos, como já vigora no Brasil. Se esses 25 anos de instituição de cotas não foi suficiente para que a gente ampliasse o número de participação das mulheres na política, a gente precisa agora dar uma radicalizada, né, nessa discussão, garantindo, então, que as cotas sejam nos assentos e que isso seja pensado não só no legislativo, mas também no judiciário, no poder judiciário e no poder executivo. A opinião também foi compartilhada por outros convidados da audiência pública. Eles defenderam a necessidade de mudar as leis para favorecer a participação dos grupos minoritários nos espaços de poder e citaram exemplos de outros países que criaram políticas de inclusão e foram bem-sucedidos. Se não reservar cadeiras, não chegaremos ao que o México chegou, da paridade, ao que o Chile chegou, a que a Argentina chegou. Falando só dos países próximos a nós. A inclusão não se dá pela mera vontade. Tem que criar mecanismos que propiciam a inclusão, tanto dentro dos partidos como nos parlamentos. Do mesmo jeito que o texto normativo um dia justificou a escravidão, justificou a dependência das mulheres, dos seus maridos, dos seus pais, tolhendo os seus direitos, limitando os seus direitos, do mesmo jeito que o texto normativo também tornou incapazes as pessoas com deficiência, afirmou a sua incapacidade civil absoluta, só o texto normativo, só a legislação é que poderá garantir agora a emancipação de todos esses segmentos sociais vulnerabilizados em seus direitos. Deputados também discutiram a proposta de reservar vagas para negros e mulheres nas câmaras municipais, estaduais e no Congresso Nacional. A relatora da PEC, que trata do assunto, deputada Renata Abreu, defendeu a necessidade de facilitar a participação feminina. Ela falou das dificuldades de ser mulher no meio político. Nós estimulamos outras as mulheres escolherem a política, porque o nosso caminho é muito mais difícil. Eu estava aqui falando com vocês, falando com meu filho no FaceTime. 4 dias sem ver meu bebê de 1 ano. As mulheres serão estimuladas pela família, porque vê que é mais fácil conseguir alcançar aquela cadeira. Tudo isso que eu estou falando é a experiência do dia a dia, da construção partidária, da gente ver o que dá resultado e o que não dá resultado. As cadeiras obrigatórias, as candidaturas obrigatórias, na minha visão, não deram resultado. A reserva, sim, foi positiva. O recurso, sim, foi positivo. E as cadeiras, eu não tenho dúvida que vai ser efetiva. Mas as opiniões sobre o assunto são divergentes. Reservar cadeiras, na minha visão, fere o princípio democrático do voto soberano. A gente está fazendo... o poder emana do povo e a gente vai contra uma escolha popular. Na minha visão, não é papel do Estado interferir nas escolhas da sociedade. Então, reservar cadeira para quem não teve voto popular, eu acho que é muito complexo. Mas isso, eu não tiro a questão da luta, porque eu sei que a participação feminina tem muitos entraves, sim. As mulheres, ao longo da história, foram condicionadas a uma relação hierárquica. Nós começamos a votar na década de 40, no mercado de trabalho, também entramos por aí massivamente, nas universidades. Nós não tínhamos oportunidade. Nós temos que tentar mudar para que a soberania do voto possa ser exercida com as opções das diversidades e da maioria da sociedade brasileira. Porque se nós formos esperar a cultura mudar isso, nós vamos levar centenas de anos.